Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 1, Reações de Eliminação E1, E2, parte 1, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Nesse primeiro tipo de reação que a gente vai estudar na disciplina de Química Orgânica 2, a gente vai descobrir que o uso de bases é necessário. Em alguns momentos a gente vai precisar de bases fortes, em outros momentos iremos precisar de bases fracas. Mas o uso de base a gente vai ver que é importante para esse tipo de reação, que são as reações de eliminação. Então a gente vai rever aqui rapidamente lá da Química Geral um tipo de reação que produz essas bases que são utilizadas nas reações de eliminação. Essa é uma reação de simples troca ou deslocamento, uma reação de óxido-redução. Quando você mistura água com sódio metálico, um metal alcalino, você produz hidrogênio gasoso e NaOH, o cátion Na+, e o íon OH-, uma hidroxila com carga negativa. Essa é uma reação explosiva, como você deve lembrar lá da Química Geral. Ela tem que ser feita com cuidado no laboratório. E esse é o padrão. O átomo de sódio desloca o hidrogênio que está conectado diretamente ao átomo de oxigênio para formar um ânion, um oxigênio na forma aniônica, e o cátion de sódio. Essa reação produz hidrogênio gasoso e ela também é muito exotérmica. A energia que é liberada é o suficiente para ativar a reação de combustão do hidrogênio gasoso que é formado. De maneira análoga, dá para fabricar outros tipos de base no laboratório. Outro tipo de reagente que existe em laboratório de química orgânica são os álcoois, como por exemplo o etanol, o álcool comum que você conhece. Semelhantemente à molécula de água, ao invés de dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio, no lado esquerdo vemos uma cadeia carbônica. Está aqui o oxigênio do álcool, de um lado ele está ligado a um hidrogênio, do outro a um grupo etil, a uma cadeia carbônica. Esse é o etanol. Então, numa molécula de álcool, a gente continua tendo um átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio, que pode ser substituído numa reação do mesmo tipo que a gente viu antes. Quando eu misturo etanol com sódio metálico, eu consigo produzir o equivalente da soda cáustica, do NaOH. Só que agora, em vez de um átomo de hidrogênio, aqui nós temos uma cadeia carbônica, um grupamento etil. O etanol, então, gera a base chamada de etóxido de sódio. Essa reação também produz hidrogênio gasoso, ou seja, essa reação exige os mesmos cuidados que a reação com a água. Esse é o alcóxido de sódio na forma purificada, ele é um pó branco. Às vezes ele fica levemente amarelado. Você pode fabricar ele no laboratório através dessa reação que você acabou de ver, ou você pode adquirir ele na forma pura, comercialmente, ou ainda na forma de solução. O etóxido de sódio pode vir dissolvido no próprio álcool que deu origem a ele, o etanol. Então, qualquer que seja a cadeia carbônica que veio aqui no álcool, ele termina aqui no final, no alcóxido que você obtém ao final dessa reação. Bases desse tipo, que são chamadas de alcóxidos, são muito comuns em reações de eliminação. A gente vai entender isso com mais calma daqui para frente. Outro exemplo. Existe um álcool chamado tercbutanol, que possui o grupo OH ligado a um grupo tercbutil, conforme você está vendo aí no slide. Mais uma vez, eu consigo remover o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio por uma reação de simples troca ou deslocamento utilizando metal. Nesse caso específico, a gente está utilizando potássio metálico. Potássio metálico também promove reação de simples troca ou deslocamento. A reação de oxirredução que produz esse alcóxido, agora, o tercbutóxido de potássio, ocorre do mesmo jeito que você viu antes. Essa reação também libera hidrogênio gasoso. O metal potássio, do mesmo jeito, é capaz de promover aqui o deslocamento desse átomo de hidrogênio que você está vendo aqui. O produto dessa reação, tercbutóxido de potássio, é esse pozinho branco. Ele é um pó tóxico, corrosivo e por isso ele exige condições especiais de trabalho no laboratório. Nós vamos ver várias reações ao longo dessas duas primeiras aulas, onde essa substância é muito valiosa na obtenção de compostos industrialmente muito importantes. Então agora vamos começar de fato a disciplina de Química Orgânica 2. O primeiro tipo de reação que a gente vai estudar nessa disciplina são as reações de beta-eliminação. Para começar, vamos entender o que significa esse termo beta-eliminação. Vamos olhar aqui para esse fragmento de cadeia carbônica. Aqui eu estou vendo um carbono ligado a um átomo ou grupo de átomos que está identificado como X. Pode ser, por exemplo, um átomo de cloro, um átomo de bromo, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio.
Esse carbono que está ligado diretamente a esse átomo X é chamado de carbono alfa. Vizinho ao carbono alfa, a gente tem o carbono beta. Aqui eu deixei enfatizado um átomo de hidrogênio ligado a esse carbono beta. É comum que a gente se refira a esse hidrogênio como hidrogênio beta. Quando você submete esse tipo de substância que você está vendo aqui, ó, onde existe um carbono alfa ligado a algum átomo diferente de carbono e hidrogênio e exista no carbono beta um átomo de hidrogênio, se você submete esse composto ao contato com uma base forte, essas bases que a gente reviu aí no começo do vídeo como que se fabrica no laboratório, dependendo da condição experimental, acontece uma reação que a gente chama de reação de eliminação. Vamos analisar juntos aqui o que aconteceu. Está vendo que a base tinha um par de elétrons livres e agora ela está usando esse par de elétrons livres para se ligar ao hidrogênio que estava ligado aqui, ao carbono beta. Esse hidrogênio aqui termina ligado à base. Essa base acaba dando origem ao seu ácido conjugado. Ao mesmo tempo que esse ácido conjugado aparece, também é detectado no meio de reação a formação desse ânion. Esse átomo ou grupo de átomos que estava ligado aqui ao carbono beta se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ligado ao carbono alfa. Por exemplo, se aqui é um átomo de cloro, forma o íon cloreto. Se aqui é um átomo de bromo, forma o íon brometo. E ainda, ao mesmo tempo que se forma o ácido conjugado, esse ânion, ainda se forma uma dupla entre o carbono beta e o carbono alfa. Estão vendo aqui, de alguma forma, esse hidrogênio sai para se ligar à base, esse átomo abandonador sai, e quando esse cara e esse cara saem, uma dupla se forma entre os carbonos alfa e beta, numa reação classificada como reação de eliminação. Você viu no semestre passado que uma outra reação era possível, quando você tem uma espécie contendo um par de elétrons livres e ela encontra com um átomo de carbono que tem alguma coisa conectada aqui que pode se comportar como um grupo abandonador. Nós sabemos que essa base pode se comportar como um nucleófilo se ela usar esse par de elétrons para se ligar diretamente ao carbono alfa, ao mesmo tempo que do outro lado o átomo X sai como grupo abandonador. Isso aqui já é uma reação de substituição, como você estudou em GQI 106. Olha a diferença entre a formação de produto nos dois casos. Aqui, o átomo B se ligou diretamente ao carbono alfa, enquanto o átomo X saiu. Está vendo que nada aconteceu aqui no carbono beta, o hidrogênio continua aqui ligado do mesmo jeito. Na reação de substituição, não tem os mesmos produtos do que na reação de eliminação. Então, peraí, eu estou vendo aqui que são os mesmos reagentes que dão origem a produtos em reações diferentes. Então, como que eu vou saber quando a reação vai se processar de um jeito, vai se processar do outro, ou como ela vai se processar? Nesse ponto da aula aqui, na verdade, a gente está levantando mais dúvida do que respondendo. Como essas reações ocorrem? Qual que é o mecanismo que está por trás dessas reações? Que reagentes eu tenho que utilizar para fazer elas? Será que eu consigo direcionar para produtos de eliminação ou direcionar para produtos de substituição? Será que a temperatura tem alguma influência nessa reação? Nós vamos responder cada uma dessas perguntas com calma ao longo aí das próximas aulas. A gente vai ver que tudo isso tem influência, dá para a gente orientar a reação para um lado ou para o outro, mas antes a gente tem que entender como essas reações ocorrem. Existem dois tipos de reação de eliminação. A reação E2, ou eliminação de segunda ordem, e a eliminação E1, ou eliminação de primeira ordem. Nós vamos começar falando primeiro da reação E2, e depois a gente fala da eliminação E1. Primeiro, pessoal, nós vamos entender como essa reação ocorre. Nós não estamos preocupados nesse momento no porquê ela ocorre. Aqui e agora, eu quero que você se preocupe em entender como essa reação ocorre. Olha um exemplo de reação que se processa pelo mecanismo E2. Cloreto de isopropila é um líquido incolor, inflamável, tóxico, é muito utilizado como solvente industrial. Quando você pega cloreto de isopropila, e mistura com metóxido de sódio dissolvido em metanol, que é o que você está vendo aqui, você inclusive viu como preparar isso em laboratório. Basta pegar o álcool, o metanol, colocar ele em contato com sódio metálico, que você produz essa base aqui, o metóxido de sódio dissolvido em metanol. Se você mistura esses dois e aquece, isso aqui acontece. O cloreto de isopropila se converte em propeno ou propileno, metanol e cloreto de sódio. O propileno, que é esse produto aqui,
é uma das maiores matérias-primas da indústria petroquímica, embora esse não seja a maneira mais comum de se obter esse composto. Repara aqui, pessoal, que eu tinha um haleto de alquila secundário. Ó. Aqui é um carbono secundário ligado aqui a um grupo CH3 e um grupo CH3. Ao final da reação, olha a mudança na estrutura. Eu estou vendo que aqui, nesse carbono, o átomo de cloro saiu daqui. E aqui era um grupo CH3, se transformou em um grupo CH2. Está vendo que eu perdi um hidrogênio daqui e perdi um átomo de cloro daqui? É o que caracteriza uma reação de eliminação. Mas como essa reação aconteceu? E por que ela se chama reação de eliminação de segunda ordem? Essa reação se chama eliminação de segunda ordem porque quando você vai estudar a cinética dela no laboratório, quando você aumenta a concentração do cloreto de isopropila, você aumenta a velocidade de formação desses produtos. Quando você aumenta a concentração de metóxido de sódio, você também aumenta a velocidade de formação dos produtos. É uma reação de ordem 2. É uma reação onde você aumentar a concentração dos dois reagentes, aumenta a velocidade de formação dos produtos. Isso caracteriza uma eliminação de segunda ordem. Agora, qual que é o mecanismo? Lembrando que nesse momento a gente tem que entender como ocorre essa reação. O porquê a gente vai entender depois. Já existe evidência experimental suficiente que indica que essa reação ocorre da seguinte maneira. O ânion metóxido se aproxima do cloreto de isopropila, especificamente desse hidrogênio que está ligado aqui a esse carbono, que é o carbono beta. Esse aqui é o carbono alfa. Lembra? Carbono alfa, que está ligado a um átomo diferente de carbono e hidrogênio, e nesse caso é um átomo de cloro. Esse é o carbono alfa, esse é o carbono beta. A base, o ânion metóxido, se aproxima desse hidrogênio beta e usa um desses pares de elétrons livres para se ligar a esse átomo de hidrogênio beta. Na hora que essa ligação vai sendo formado, esse par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio se rompe e vai na direção do carbono alfa para formar uma ligação dupla aqui, ó, entre o carbono alfa e o carbono beta. Como esse átomo de carbono não pode fazer 5 ligações, quando a dupla vai se formando, essa ligação se desconecta e o cloro leva embora o par de elétrons para formar o ânion cloreto. Olha o estado de transição dessa reação. Ao mesmo tempo que o oxigênio vai usar esse par de elétrons para fazer uma ligação oxigênio-hidrogênio, essa ligação vai se rompendo, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio já vai se movimentando para cá para formar uma dupla entre o carbono alfa e o carbono beta. Conforme essa dupla vai sendo formada, essa ligação vai se rompendo e o cloro vai levando embora o par de elétrons dessa ligação. A carga negativa que começou no átomo de oxigênio vai sendo transferida para o átomo de cloro. Quando, enfim, a reação se processa, olha o que eu termino como produtos. Esse par de elétrons foi utilizado para fazer essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio que estava no carbono beta. Olha agora, essa ligação dupla, quando ela se processa, forma aqui a ligação dupla carbono alfa, carbono beta. Ao mesmo tempo que do carbono alfa se desconecta o cloro, que leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado aqui ao carbono alfa. Isso faz aparecer o ânion cloreto. Esse é o mecanismo E2. Ao mesmo tempo que a base remove o hidrogênio do carbono beta, a dupla se forma e o átomo de cloro vai embora como grupo abandonador. Como que seria o mecanismo animado desse monte de seta que a gente viu no slide anterior? Então, ó, esse é o cloreto de isopropila. Está aqui o carbono alfa ligado ao átomo de cloro. Aqui eu tenho o carbono beta, eu estou evidenciando os átomos de hidrogênio dele. Então, aqui eu tenho um dos hidrogênios beta. A base, então, se aproxima desse hidrogênio beta. Quando ela se aproxima, ela usa um dos pares de elétrons livres para se conectar ao hidrogênio beta. Conforme essa ligação vai sendo formada, esse par de elétrons vai se desconectando do hidrogênio e já vai indo na direção do carbono alfa. O par de elétrons daqui vai se movimentando para cá para formar uma dupla. Conforme essa dupla vai se formando, essa ligação vai se quebrando e o cloro leva embora esse par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono alfa. Quando a reação termina, eu tenho a formação do metanol, nesse caso aqui o ácido conjugado da base, a formação do grupo abandonador, o íon cloreto, e a formação de um alceno, uma dupla entre o carbono alfa e o carbono beta, como nós vimos anteriormente. Essa reação vale a pena porque eu tiro a carga de um átomo de oxigênio, um átomo pequeno, não polarizável, não muito capaz de acomodar a carga negativa,
e mando essa carga negativa para um átomo do terceiro período, um átomo maior, mais polarizável, mais capaz de acomodar a carga negativa. Então, isso daqui acaba valendo a pena em termos de mecanismo. Agora a gente vai ver alguns exemplos de aplicação dessas reações de eliminação E2. Então, olha esse caso aqui. Esse composto é o 2-cloroetilbenzeno. Essa substância é um líquido incolor, esse que você está vendo aqui, levemente amarelado. Também é utilizado como solvente industrial e ele é um material de partida para um monte de substâncias com aplicação comercial. Quando você pega 2-cloroetilbenzeno, mistura com etóxido de sódio e aquece, olha o que acaba acontecendo. Você forma esse composto aqui, o estireno. O estireno é um líquido incolor, bastante volátil, possui um cheiro adocicado, que em concentrações muito altas se torna bastante desagradável. O estireno é o precursor do poliestireno. Você já deve ter ouvido falar disso. Ele é um importantíssimo material sintético na nossa sociedade hoje em dia. A polimerização do estireno, juntamente com o agente de expansão, dá origem, por exemplo, ao isopor, que você conhece bem. Agora, como que essa reação aqui ocorre? Como o cloro 2-cloroetilbenzeno se transforma no estireno, quando você mistura essa substância com etóxido de sódio e aquece? O mecanismo ocorre através do mecanismo E2 que você acabou de ver. Então, vamos rever como que essa reação se processa. Está aqui um átomo de cloro ligado a esse carbono e aqui eu tenho um carbono vizinho a ele. Ou seja, esse aqui é um carbono alfa, ligado diretamente ao átomo de cloro, e aqui eu tenho um carbono beta. Eu vou enfatizar somente um dos hidrogênios ligado ao carbono beta, mas aqui tem 2 átomos de hidrogênio. Essa reação se processa quando a base, nesse caso o ânion etóxido, se aproxima do hidrogênio do carbono beta e usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar a esse átomo de hidrogênio. Conforme essa ligação então vai se formando, a ligação hidrogênio-carbono beta vai se rompendo e esse par de elétrons já vai se movimentando na direção do carbono alfa. Essa ligação vai se desfazendo, essa vai se formando. Conforme o par de elétrons vai então na direção do carbono alfa, a ligação carbono alfa-cloro vai se rompendo e a carga negativa vai sendo transferida do átomo de oxigênio para o átomo de cloro. Quando a reação termina, eu tenho a formação de etanol, estireno e o cloro, que sai na forma de íon cloreto como grupo abandonador. Essa ligação que você está vendo aqui é feita com um dos pares de elétrons livres do ânion etóxido. Essa ligação dupla, carbono beta, carbono alfa, é feita com o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio. E esse par de elétrons aqui, que dá origem ao ânion cloreto, é o par de elétrons que mantinha ele ligado inicialmente aqui ao carbono alfa. Outro exemplo. Quando você mistura essa substância, um líquido incolor chamado 3-bromopentano, com amida de sódio ou amideto de sódio, que é esse cristalzinho branco que você está vendo aqui, um reagente muito comum em laboratórios de química orgânica, se você misturar isso aqui e aquecer, você acaba formando uma substância chamada pente-2-eno, que é esse líquido incolor aqui. Ele é um líquido muito importante na indústria de combustíveis. Ele também é utilizado como solvente industrial e como inibidor de polimerização. Agora, como ocorre essa reação? Também é por um mecanismo E2. O amideto de sódio é NaNH2, Na mais, NH2 menos. É um nitrogênio unido a 2 hidrogênios que tem 2 pares de elétrons livres. É o equivalente do NaOH, só que com um átomo de nitrogênio. Essa base, quando se aproxima do 3-bromopentano, vamos olhar aqui de novo. Esse é o carbono alfa, vizinho a ele eu tenho o carbono beta. Aqui é um carbono beta, aqui também é um carbono beta. Eu vou enfatizar um dos átomos de hidrogênio aqui desse carbono beta. Tem 2, mas eu vou enfatizar apenas um. O que acaba acontecendo é que essa base usa um dos pares de elétrons para se conectar ao hidrogênio do carbono beta, ao mesmo tempo que esse par de elétrons vai na direção do carbono alfa para formar uma dupla, ao mesmo tempo que expulsa o átomo de bromo como grupo abandonador. Olha o estado de transição. A carga negativa vai saindo do átomo de nitrogênio e vai sendo transferida para o átomo de bromo. Quando a reação se processa, eu tenho a formação de amônia, NH3. Essa ligação nitrogênio-hidrogênio é formada com esse par de elétrons livre do nitrogênio inicialmente aqui no amideto de sódio. Essa dupla aqui é formada com o par de elétrons
dessa ligação carbono-beta e hidrogênio-beta. Esse par de elétrons que você está vendo aqui é o par de elétrons que mantinha o bromo ligado aqui ao carbono alfa. Repara que essa reação também poderia ter acontecido no carbono beta do lado de cá. O produto que iria aparecer é exatamente o mesmo. Se você quiser, você pode treinar e desenhando esses mecanismos no seu caderno na sua casa. Então agora a gente vai ver outro tipo de mecanismo de reação de eliminação chamado reação E1 ou eliminação de primeira ordem. Um tipo de substância que sofre eliminação por esse mecanismo E1 é essa substância aqui, o brometo de terc-butila. Aqui estamos vendo um carbono alfa ligado a um átomo de bromo. Esse é um carbono terciário unido a 3 grupos CH3, 3 grupos metil. Quando você mistura brometo de terc-butila com água e aquece, o que acaba acontecendo é que você produz o 2-metilpropeno, ou isobutileno, o íon hidrônio, H3O+, e o íon brometo. O isobutileno é um importante precursor na fabricação de aditivos de combustíveis. Agora, como essa reação ocorre? Por que o nome eliminação de primeira ordem? Essa definição, eliminação de primeira ordem, vem também da cinética. Já se mostrou em laboratório que a velocidade com que você obtém os produtos nessa reação, ela só depende da concentração de brometo de terc-butila. Ele é o único reagente que adianta você aumentar ou diminuir a concentração para ter algum efeito na velocidade com que você produz produtos nessa reação. É isso que caracteriza uma reação de primeira ordem. Agora, como é o mecanismo de reação E1? Como ele ocorre? Lembrando que nesse momento a gente está mais preocupado em entender como ocorre, para depois entender o porquê. Já existe evidência experimental suficiente que mostra que essa reação ocorre da seguinte maneira. Numa primeira etapa, quando você dissolve brometo de terc-butila em água e aquece, em um primeiro momento, que é uma etapa lenta, essa ligação carbono-bromo se rompe e o bromo leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono alfa. Isso dá origem a um ânion brometo e também um carbocátion. Conforme essa ligação aqui vai se desfazendo e o par de elétrons vai na direção do átomo de bromo, eu fico aqui com um carbono que só tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, um carbocátion. Essa etapa vale a pena porque o ânion brometo é um átomo grande, polarizável, ele consegue acomodar bem essa carga negativa. O ânion brometo não é instável, ou seja, ele consegue sair e acomodar essa carga negativa. Ao mesmo tempo, aqui eu tenho um carbono terciário. Nós já sabemos da química orgânica 1 que carbocátions terciários são estáveis. Isso porque os grupos alquil, que estão vizinhos a esse carbocátion, podem doar densidade eletrônica por um fenômeno chamado hiperconjugação e estabilizar esse carbocátion. Então, essa primeira etapa faz sentido se eu penso na formação de um carbocátion terciário e de um ânion brometo. Repara que essa reação não seria possível com um substrato primário. Se eu tivesse aqui um átomo de carbono primário, eu formaria aqui um carbocátion primário. Então, isso não seria possível. A reação E1, ela obrigatoriamente precisa de um substrato terciário. Ela precisa de um carbono que forme carbocátions estáveis. No segundo momento, o que acaba acontecendo é isso aqui. A molécula de água tem pares de elétrons livres. E aqui, vizinho a esse carbono do carbocátion, que eu vou chamar de carbono alfa também, eu tenho esse carbono beta. E aqui, um hidrogênio beta. Se uma molécula de água usar um dos seus pares de elétrons livres para remover o hidrogênio do carbono beta, esse par de elétrons dessa ligação pode se movimentar na direção do carbono alfa, do carbocátion, para formar uma ligação dupla e dar origem ao alceno, o isobutileno. Repara que isso faz aparecer o íon hidrônio, que a gente viu que era um dos produtos dessa reação, e o ânion brometo, além do alceno. Esse é o mecanismo de reação E1. Nesse momento, você pode estar com uma dúvida. Mas espera aí, nós vimos lá em Química Orgânica 1 que a água também podia usar um desses pares de elétrons livres para se ligar diretamente a esse carbocátion, para formar um álcool. Sim, isso é uma possibilidade, é real, mas a gente vai ver com mais calma daí a pouco qual situação eu vou ter um mecanismo de eliminação e qual situação eu vou ter um mecanismo de substituição. Nesse momento eu quero que você entenda como ocorre o mecanismo de eliminação E1. Como seria um mecanismo animado desse monte de seta que eu acabei de representar? Olha a diferença do mecanismo E1 para o mecanismo E2.
No mecanismo E1, eu não vou ter a molécula de água vindo aqui removendo o hidrogênio beta, ao mesmo tempo que esse par de elétrons forma uma dupla, expulsa o átomo de bromo como grupo abandonador. Não. No mecanismo E1, primeiro a ligação carbono-bromo se desconecta, formando um carbocátion terciário, um carbocátion estável. Num segundo momento, a molécula de água vai se aproximar do hidrogênio beta, vai remover ele, o par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio vai se movimentar na direção do carbocátion para formar uma ligação dupla e dar origem ao alceno. Olha a diferença entre o mecanismo de reação E1 para o mecanismo de reação E2. Vamos ver aqui alguns exemplos de reações que ocorrem pelo mecanismo E1. Aqui a gente tem o 2-bromo 2,3,3 trimetilbutano. Aqui um átomo de bromo ligado a um carbono terciário. Ele está ligado a um grupo CH3, outro grupo CH3 e aqui um grupo terquibutil. Quando você aquece esse composto em água, você acaba favorecendo a formação do carbocátion. A água é um composto com uma constante dielétrica alta. Ele favorece a formação, a separação de cargas. Nesse primeiro processo de ionização, tem a formação de uma carga negativa e uma carga positiva. Então, uma vez formado o carbocátion, vizinho a esse carbocátion, eu tenho um grupo CH3, é um carbono beta, outro grupo CH3 é um carbono beta, e aqui um carbono beta, mas é um carbono sem átomos de hidrogênio. Então, eu tenho átomos de hidrogênio aqui e aqui. Então, eu vou representar, por exemplo, um dos átomos de hidrogênio desse carbono beta. O que pode acontecer é que a molécula de água vem nesse carbono beta, remove esse hidrogênio, esse par de elétrons já se movimenta na direção do carbono alfa, e forma uma ligação dupla, ao mesmo tempo que se origina o íon hidrônio H3O+, num mecanismo de reação E1. Outro exemplo, essa outra estrutura aqui. Estou vendo um átomo de cloro ligado a um carbono terciário, vizinho um grupo terquibutil, vizinho aqui um carbono também ligado a dois grupos metil e um grupo CH2. Quando eu aqueço essa substância, esse haleto orgânico em etanol, a mesma coisa, numa primeira etapa lenta, você favorece a ionização. Você está usando um solvente polar prótico, que favorece a formação de carga positiva e carga negativa e a separação delas. O carbocátion se forma facilmente, pois é um carbocátion terciário. O ânion cloreto não se incomoda de adquirir essa carga negativa, ele não reclama, é um átomo grande, polarizável. E agora vamos pensar o seguinte, nesse carbono não tem hidrogênios, é um carbono beta, mas não tem hidrogênios. Nesse carbono também é um carbono beta, mas não tem hidrogênios. Mas olha esse carbono beta aqui. Esse carbono beta tem átomos de hidrogênio. Eu vou enfatizar somente um deles. A molécula de etanol, assim como a molécula de água, olha aqui, tem dois pares de elétrons livres. A única diferença é que aqui, ao invés de um hidrogênio, é um grupo etil, CH2 CH3. A molécula de etanol pode fazer a mesma coisa com a molécula de água. Ela pode usar um dos seus pares de elétrons para remover esse hidrogênio, ao mesmo tempo que se forma uma dupla entre o carbono beta e o carbono alfa, ao mesmo tempo que se forma uma molécula de álcool protonada, num mecanismo que também é um mecanismo de reação de eliminação E1, conforme você viu aí anteriormente. Agora, então, que você já conhece os mecanismos de reação de eliminação E1 e E2, nós vamos ter que encarar uma verdade inconveniente. As reações de eliminação, elas competem com as reações de substituição. A gente vai descobrir que as reações de eliminação E2 competem com as reações de substituição SN2 e que as reações de eliminação E1 competem com as reações de substituição SN1. O que você acabou de ver sobre reação de eliminação E2? A base usa o par de elétrons para se conectar ao hidrogênio, ao mesmo tempo que essa ligação carbono-hidrogênio se rompe, vai na direção do carbono alfa e expulsa o átomo X como grupo abandonador. Isso faz aparecer a ligação dupla carbono alfa-carbono beta. Mais uma reação de substituição SN2 é aquela em que um par de elétrons é utilizado para formar uma ligação com o carbono alfa, ao mesmo tempo que o átomo X vai embora como grupo abandonador. Então, como que eu vou saber se vai acontecer uma eliminação E2 ou se vai acontecer uma substituição SN2? Tem como eu direcionar a reação para acontecer pelo mecanismo de eliminação, se eu quiser? Tem como eu direcionar para acontecer pelo mecanismo de substituição, se eu quiser? Sim, você consegue manipular tudo isso. A gente vai começar a entender, então, com calma agora,
como essas reações competem entre si e como eu consigo manipular os resultados em função do que eu quero. Então vamos começar analisando a competição que existe entre os mecanismos E2 e SN2. Para começar, vamos relembrar o mecanismo E2. Como ele ocorria mesmo? Olha aqui um substrato, o cloreto de isopropila. E aqui uma base, o metóxido, que é o metóxido de sódio que vem do metanol. Como que ela acontecia a reação E2? A base se aproximava do hidrogênio beta, começa a formar uma ligação, essa ligação vai se rompendo e o par de elétrons vai na direção do carbono alfa para formar uma dupla. Conforme essa dupla vai se formando, essa ligação vai se desconectando até eu ter a formação do ácido conjugado, o alceno e o átomo de cloro, que sai como o cloreto ou grupo abandonador. Agora, esse é o mecanismo de eliminação, mas vamos olhar de novo para o cloreto de isopropila por um outro ângulo. Olha essa ligação cloro-carbono, aqui o carbono do meio da molécula, um carbono secundário. Esse carbono é positivo. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, ou seja, ele está polarizando essa ligação na direção do cloro. Como aqui existe um foco de carga positiva, esse foco de carga positiva pode atrair esse foco de carga negativa. E se a base, esse ânion etóxido, se aproximar aqui por interação eletrostática, conforme ele se aproxima, pode ser que essa aproximação seja tão grande que o oxigênio começa a usar o par de elétrons para se ligar a esse carbono, o carbono alfa, ao mesmo tempo que do outro lado o átomo de cloro vai se desconectando, até que ele se desconecte e leve embora o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono alfa. Essa é uma reação de substituição SN2, que você aprendeu lá em Química Orgânica 1. Mas, espera aí, como que eu vou saber se a reação vai se processar por um jeito ou por outro? Quais são as características que influenciam essa reação? Vamos entender isso então com detalhes. O que a estrutura do substrato tem a ver com o resultado que essa reação vai ter no laboratório? Olha aqui um exemplo. Esse é o brometo de etila, esse líquido incolor que você está vendo aqui. Quando você mistura o brometo de etila com etóxido de sódio em etanol, dois produtos podem aparecer. Primeiro o etoxietano e depois o eteno. Como esses dois produtos aparecem? O etoxietano ele é produto de uma reação SN2. Como assim? O ânion etóxido tem um oxigênio com 3 pares de elétrons livres, carga negativa. O brometo de etila tem esse carbono aqui, ligado diretamente ao bromo. Esse carbono é um centro de carga positiva. O bromo é mais eletronegativo que o carbono, então ele polariza essa ligação, cria-se aqui um foco de carga positiva. Se essa carga negativa então se aproximar dessa carga positiva, pode ser que o oxigênio use um dos seus pares de elétrons para se ligar ao carbono, ao mesmo tempo que do outro lado sai o bromo como grupo abandonador, formando essa ligação oxigênio-carbono que você está vendo aqui. Isso aqui é um produto de uma reação de substituição SN2. Ao mesmo tempo que o nucleófilo ataca, o átomo de bromo sai do outro lado como grupo abandonador. Mas como que aparece o eteno? O eteno já é produto de uma reação de eliminação. Se esse ânion, ao invés de se comportar como um nucleófilo e se ligar aqui ao átomo de carbono, ele se comportar como uma base e remover um hidrogênio que está no carbono beta, olha o que acontece. Esse é o carbono alfa, ligado diretamente ao átomo de bromo. Esse é o carbono beta, tem aqui um átomo de hidrogênio. Se essa base remove o hidrogênio do carbono beta, esse par de elétrons se move na direção do carbono alfa, forma uma dupla, expulsa o átomo de bromo como grupo abandonador e eu tenho a formação do produto de eliminação. Agora, como eu vou saber qual dos dois aparece em maior quantidade? Como eu vou saber qual dos dois produtos está favorecido nesse tipo de reação? Qual influência agentes externos têm no resultado que essa reação vai ter? Antes da gente avançar, vamos ver outro exemplo. Eu quero que vocês se acostumem a utilizar fórmulas de linha. Eu não vou, na nossa disciplina de Química Orgânica 2, mostrar o tempo todo cada átomo de carbono e cada átomo de hidrogênio, porque isso dificulta o estudo de Química Orgânica. Então a gente vai usar muito mais essa linguagem, fórmulas de linha. Olha um outro exemplo, para ficar ainda mais claro. O etóxido de sódio, quando misturado com brometo de isopropila, produz o 2-etoxipropano e o propeno. Agora, como que acontece? Como que ocorre a formação do 2-etoxipropano e do propeno? No primeiro caso, para formar o 2-etoxipropano,
esse ânion aqui tem que ter atuado como nucleófilo. Vamos deixar bem clara a diferença do que é um nucleófilo para que é uma base. Quando o ânion atua como nucleófilo, ele vai utilizar esse par de elétrons para se ligar ao carbono 2. Esse carbono 2 aqui do brometo de isopropila, ele é positivo, pois está ligado diretamente a um átomo mais eletronegativo do que ele. Se o ânion etóxido se aproximar aqui pela parte de trás, usar o seu par de elétrons livres para se ligar ao carbono 2, ao mesmo tempo o bromo sai do outro lado como grupo abandonador e eu tenho a formação do 2-etoxipropano. Então, nessa primeira situação, o ânion etóxido atua como nucleófilo, mas não é a única possibilidade. Nós vimos agora, a gente já aprendeu que o ânion etóxido pode também atuar como uma base e remover o hidrogênio beta, que está ligado aqui ao carbono beta, vizinho ao carbono alfa. Vamos enfatizar um desses hidrogênios beta. Eu tenho aqui 3 hidrogênios, eu estou enfatizando somente o hidrogênio beta que vai ser removido. Essa base, então, pode remover esse hidrogênio, o par de elétrons pode formar uma dupla, ao mesmo tempo que essa ligação carbono-bromo se desconecta e o bromo vai embora como grupo abandonador na forma de íon brometo. Nesse caso aqui, esse produto, o alceno, é produto de uma reação onde o ânion atua como uma base. Então, a diferença entre o que é nucleófilo e o que é base tem que ficar muito clara nesse momento. Então, vamos lá. O que a estrutura do substrato tem a ver com o produto que eu vou ter nessa reação? Lá atrás, os cientistas decidiram fazer o seguinte: vamos pegar o etóxido de sódio e vamos fazer ele reagir com um monte de substratos diferentes para ver que produtos aparecem. A gente vai fixar a temperatura, para que a temperatura não exerça influência no resultado da reação, e nós vamos ver com vários substratos diferentes quais produtos aparecem. Então, primeiro eles fizeram o seguinte: vamos pegar etóxido de sódio e vamos reagir com brometo de etila, um substrato primário. Está vendo aqui um carbono primário ligado a um átomo de bromo. Eles fizeram a reação e observaram o seguinte, que 95% do produto era produto de uma reação de substituição SN2. 5% do produto da reação foi produto de uma reação de eliminação E2. Quando eles fizeram essa reação, eles viram que aparecia uma mistura, mas a mistura não era a mistura de 50% de um, 50% do outro. Era uma mistura que tinha um majoritário, tá vendo? Ó? Esse produto aparece quando o ânion etóxido usa o par de elétrons para se acoplar diretamente ao carbono 1, formando essa ligação, ao mesmo tempo que o bromo sai do outro lado como grupo abandonador. É uma reação SN2. E eles fizeram o seguinte: vamos trocar então esse substrato primário por um substrato secundário. Vamos usar o brometo de isopropila. Quando eles utilizaram o brometo de isopropila, duas possibilidades de novo. O ânion etóxido pode atacar diretamente o carbono 2 ou atacar o carbono beta, remover um hidrogênio daqui e formar uma dupla. Quando eles fizeram a reação e foram analisar os resultados, eles viram que 20% do produto agora era produto de substituição, enquanto 80% era produto de eliminação E2. E eles decidiram trocar o substrato de secundário por um substrato terciário, usando o brometo de terquibutila. Quando eles foram verificar quais produtos aparecem dessa reação, agora apareceu praticamente 0% de produto de substituição SN2, enquanto 100% do produto era produto de eliminação. Praticamente nenhum íon etóxido conseguiu se aproximar aqui do carbono 2, desse carbono, promoveu a substituição para formar esse produto aqui de substituição SN2. 100% das moléculas reagiram por um mecanismo que leva à formação de alceno, por um mecanismo E2. Agora, o que eu estou vendo nessa tabela? O que eu estou vendo nessa série de reações? Conforme eu vou descendo aqui, o carbono que está ligado ao grupo abandonador, ele vai ficando mais impedido, ele vai aumentando o impedimento estérico, tá vendo? Eu passo do substrato primário para um secundário para um terciário. E conforme eu vou descendo, olha o que vai acontecendo com o rendimento da reação de substituição. Ela vai caindo. E olha o que vai acontecendo com o rendimento da reação de eliminação. Ela vai subindo. Tá, então vamos analisar com mais calma ainda. O que está acontecendo aqui? Vamos comparar o mecanismo. Olha a reação que ocorre majoritariamente no substrato primário. No substrato primário, a gente viu que majoritariamente ocorre reação de substituição. Vamos voltar aqui para ver. Ó. No substrato primário, 95% é o oxigênio atacando diretamente o carbono 1. Só 5% é eliminação. Então, a reação principal nesse caso é essa.
O oxigênio se aproxima desse carbono primário, o carbono 1, porque ele é positivo, já que está ligado diretamente ao átomo de cloro, e ele usa o par de elétrons para se acoplar diretamente ao carbono 1, ao mesmo tempo que o cloro vai embora, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono 1, uma reação de SN2. Essa reação vale a pena. Eu tiro a carga negativa de um átomo pequeno, não polarizável, lá do segundo período, um oxigênio, e manda essa carga para um átomo maior, um átomo do terceiro período, grande, polarizável, capaz de acomodar essa carga negativa. Então vale a pena. É uma reação que, do ponto de vista de mecanismo, vale a pena ela acontecer. Agora, por que quando eu uso um substrato terciário, essa mesma reação não valeu a pena? Eu posso pensar assim, caramba, poderia acontecer exatamente igual. Esse oxigênio poderia usar o par de elétrons para se ligar ao carbono 1, ao mesmo tempo que expulso o átomo de cloro na forma de ânion cloreto, eu tiro a carga de um átomo pequeno e mando a carga para um átomo maior. Isso deveria fazer sentido, mas essa reação não ocorre. Por que essa reação não ocorre? Eu não posso deixar de considerar que a reação tem que ocorrer aqui nesse carbono 1. Mas olha o que eu tenho conectado aqui ao carbono 1. 3 grupos metil, 3 nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas vão repelir, vão impedir a aproximação do ânion etóxido. Não tem como essa carga negativa se aproximar aqui dessa carga positiva por causa dessas nuvens eletrônicas em volta. Essas nuvens eletrônicas em volta vão promover impedimento estérico, impedimento espacial. Vai haver dificuldade para esse par de elétrons chegar aqui nessa parte interna e promover uma reação de substituição. Esse então não vai ser o caminho. Aí você pode pensar o seguinte, bom, não pode ser por uma SN2, mas não pode ser então por uma SN1? Também não. A SN1 é uma reação em que a primeira etapa é uma etapa lenta, é uma etapa que exige tempo. E aqui você tem uma base forte, um oxigênio com carga negativa que não vai esperar o tempo necessário para formar o carbocátion, para formar o ânion cloreto. O que acaba acontecendo é o seguinte, já que essa é uma base forte que não espera a formação de carbocátion, essa base acaba removendo o hidrogênio que está num carbono beta. Por quê? Aqui não tem impedimento estéreo. Um hidrogênio é um átomo acessível. Eu não tenho aqui impedimento espacial que dificulte a aproximação do ânion etóxido. Então ele se aproxima, remove o hidrogênio do carbono beta, ao mesmo tempo que se forma uma dupla, e isso expulsa o átomo de cloro, que sai na forma de ânion cloreto, e eu transfiro do mesmo jeito a carga que está num átomo do segundo período para um átomo do terceiro, uma situação que vale a pena. O átomo de cloro vai acomodar melhor essa carga negativa. Não tem jeito, aqui a eliminação E2 é o único caminho possível. Então agora você vai ler a apostila até essa parte onde nós estamos estudando, fazer os exercícios relativos dessa parte, e qualquer dúvida, o aprofundamento é feito no Solomons, o livro que está disponível para vocês aí no site da biblioteca.